Museu Nacional apresenta Arquipélago de São Pedro e São Paulo, os Penedos do Atlântico. A bordo do Transmar, um barco pesqueiro de 19 metros de comprimento, 4 pesquisadores saem de Fernando de Noronha rumo ao arquipélago de São Pedro e São Paulo. A expectativa é grande, afinal estão a caminho de um local lendário e ainda pouco estudado. Ao anoitecer, o barco vai deixando Noronha para trás e a equipe tem a certeza de que ainda irá balançar muito até seu destino no Atlântico Norte. Serão 2 dias e 2 noites de espera até terra firme. Na chegada, o Transmar cruza com um navio da Marinha do Brasil, retornando de uma comissão de manutenção da estação científica do arquipélago. Golfinhos nariz de garrafa dão as boas-vindas ao barco e o acompanham até bem próximo do arquipélago. Avistar estes minúsculos rochedos no meio da imensidão do oceano é uma mistura de emoção e alívio para os pesquisadores. Com 400 metros de comprimento, 20 metros de altitude, situado a cerca de 1.000 quilômetros da costa nordeste do Brasil, São Pedro e São Paulo é um dos menores e mais isolados arquipélagos do mundo. Sua formação rochosa de origem plutônica é extremamente rara e vem despertando grande interesse de geólogos desde o século XIX. Charles Darwin foi o primeiro pesquisador a desembarcar no local em 1832, ressaltando a importância científica dos rochedos. A posição geográfica e o isolamento conferem grande interesse biogeográfico ao arquipélago. Aqui são encontradas muitas espécies raras e endêmicas de animais. Até 1998, estes rochedos permaneciam inabitados e a maioria das pesquisas científicas desenvolvidas sobre o local havia sido feita por expedições estrangeiras. Muitas espécies novas foram coletadas e descritas por estas expedições e o material foi levado para museus dos Estados Unidos e da Europa. Desde 1998, com o surgimento do Programa Arquipélago e a implantação e ocupação permanente da estação científica, muitas coisas mudaram. Os Penedos de São Pedro e São Paulo tornaram-se arquipélago e diversas linhas de pesquisa nas áreas de biologia, oceanografia, geologia, engenharia de pesca e sismologia estão sendo desenvolvidas por pesquisadores de universidades brasileiras. Estes pesquisadores revezam-se em períodos de 15 dias no arquipélago. Com isso, além de ampliar o conhecimento científico sobre a biodiversidade marinha, o Brasil passou a garantir de forma incontestável uma zona econômica exclusiva de 200 milhas náuticas de raio em torno do arquipélago. Uma ação estratégica, tendo em vista o alto potencial científico e econômico desta região. São Pedro e São Paulo é uma importante zona pesqueira, onde espécies com alto valor comercial são capturadas. Junto ao arquipélago, os pescadores realizam a pesca de corso, arrastando anzóis com pedaços de peixe voador sobre a superfície do mar. Com essa arte de pesca, capturam principalmente atuns e cavalas. Ao largo do arquipélago utilizam o espinhel pelágico de superfície, no qual centenas de anzóis são distribuídos em dezenas de quilômetros de linha. Neste tipo de pesca, são capturados principalmente tubarões, espadartes e atuns. A parte emersa do arquipélago é um ninhal de aves marinhas. Atobás e viuvinhas disputam intensamente o reduzido espaço de terra firme.
São Pedro e São Paulo é também uma importante área de alimentação para estas aves. Na principal ilha do arquipélago, a Belmonte, existe a única piscina de maré do local. Durante a maré cheia, ela recebe o constante impacto das ondas, funcionando como um corredor para a renovação da água na poça de maré mais interna da ilha. Nesta parte, existem apenas pequenos peixes e é comum a presença de polvos. A piscina torna-se um local calmo na maré baixa, possibilitando o estudo deste ambiente único no arquipélago. Na parte mais iluminada, o quinidário Palitoa caribeorum cresce quase sem competidores, disputando espaço apenas com algumas espécies de esponjas. Já nas tocas, onde a luz é menos intensa, as esponjas ganham esta competição, passando a dominar o ambiente. Com 8 espécies encontradas até o momento, as esponjas representam um dos grupos de animais com a maior diversidade neste local. Ambientes como este, com características ambientais distintas, mesmo que pequenos, são importantes para a estruturação da biodiversidade. Nesta piscina já foram descobertas 2 espécies novas para a ciência, além de novos registros para o arquipélago. Pesquisar a biodiversidade marinha do arquipélago requer, na maioria das vezes, a utilização de técnicas de mergulho, principalmente o mergulho autônomo. O principal local estudado é a enseada, por onde os pesquisadores geralmente iniciam os mergulhos. Na enseada, a profundidade varia de 3 a 20 metros. O fundo é rochoso, com alguns enclaves de areia e cascalho. Sobre as rochas, nas porções mais rasas, crescem principalmente algas e o mesmo quinidário encontrado na piscina da ilha Belmonte. Assídeas como esta são comuns no arquipélago, sendo muitas vezes confundidas com esponjas. Anêmonas e outros quinidários também se destacam junto ao fundo. O poliqueto de fogo é um dos invertebrados que mais chamam a atenção no local, e suas cerdas brancas podem causar queimaduras. Um polvo faz sua toca entre uma rocha e o fundo. Durante o dia, as lagostas escondem-se dentro de tocas e, à noite, aproveitam a escuridão para caminharem tranquilas pelo fundo da enseada. Muitas espécies de esponjas crescem em fendas nas rochas, tocas, paredes verticais e entre a base das algas. Na enseada já foram encontradas 20 espécies de esponjas. Algumas são bastante comuns, enquanto outras são raras. Espécies como este Erilus confundem-se facilmente com a rocha. Além da cor escura, sua superfície está geralmente recoberta por algas pardas, dificultando sua visualização. A maioria das espécies encontradas em São Pedro e São Paulo é incrustante e possui cores marcantes. As esponjas são extremamente importantes na manutenção da biodiversidade em São Pedro e São Paulo. Elas servem de alimento para peixes e tartarugas e abrigo para uma grande quantidade de organismos marinhos, principalmente crustáceos e ofiuroides. Desde 2000, pesquisadores do Museu Nacional vêm pesquisando a fauna de esponjas do arquipélago. Para isso, a coleta de material é um passo fundamental. Muitas espécies são incrustantes, dificultando a coleta e a análise do material. Entre os peixes, um dos que mais chamam a atenção na enseada são as moreias. Elas estão por toda parte. Seus dentes afiados requerem certa cautela dos mergulhadores. Peixes trombeta utilizam as algas como camuflagem para aproximarem-se mais facilmente de suas presas. A interação entre fauna e flora é constante no arquipélago. O peixe voador é a base da alimentação de grandes peixes no arquipélago, principalmente o atum.
Algumas espécies confiam tanto na sua camuflagem que permanecem imóveis mesmo com a proximidade dos mergulhadores, enquanto outras fogem ao menor sinal de perigo. Em São Pedro e São Paulo já foram descobertas algumas espécies raras de peixes. Entre elas está o Budianus insularis. Este peixe que só é encontrado também nas ilhas de Ascensão e Santa Helena no Atlântico Central. Este peixe donzela é ainda mais raro e só existe em São Pedro e São Paulo. O arquipélago é um refúgio para espécies de peixe como esta, ameaçada em outros locais pela destruição de habitat e pela captura para aquários. A Enseada também abriga peixes de grande porte, como barracudas e até mesmo raias-manta. Prosseguindo o mergulho em direção à boca da Enseada, os pesquisadores alcançam o paredão oeste do arquipélago. Uma das principais características do relevo submarino de São Pedro e São Paulo, este paredão vertical estende-se a mais de 150 metros de profundidade. Estudar a vida marinha neste ambiente é um desafio à parte. O cuidado com a segurança pessoal e com os equipamentos tem que ser redobrado. Abaixo dos 40 metros de profundidade, é comum os mergulhadores sentirem o encontro da contracorrente equatorial com o arquipélago. Nesta região, os mergulhadores precisam ficar atentos para não serem empurrados para o fundo. A presença de grandes cardumes é comum nesta área do arquipélago, reforçando a ideia da riqueza de vida deste pequeno oásis na imensidão do oceano. A partir dos 45 metros de profundidade, os corais negros começam a aparecer e vão tornando-se abundantes. Nesta mesma faixa de profundidade, estes raríssimos peixes borboleta, endêmicos de São Pedro e São Paulo, podem ser observados. Em um passado recente, esta espécie foi alvo de biopiratas, interessados em vendê-las para aquariofilistas. Isto reforça a necessidade de ocupação de São Pedro e São Paulo e da preservação do patrimônio genético local. Da superfície para o fundo, as algas vão sendo substituídas por invertebrados. As esponjas vão se tornando cada vez mais comuns, assim como diferentes espécies de corais. As esponjas são um dos principais invertebrados encontrados no paredão, principalmente dentro de tocas e em locais sombreados. Nestes ambientes, algas e corais não encontram uma condição de luz ideal para seu crescimento, permitindo que as esponjas colonizem o substrato com maior facilidade. As esponjas coletadas em São Pedro e São Paulo são depositadas no Museu Nacional do Rio de Janeiro, onde são descritas e identificadas. Com isso, contribui-se para a formação no Brasil de um inventário sobre a biodiversidade das esponjas no arquipélago. Os estudos sobre esponjas em São Pedro e São Paulo têm revelado informações interessantes, como o primeiro registro no Brasil do gênero Discodermia, que possui compostos bioativos com alto potencial farmacológico no combate às células tumorais humanas. Muitas espécies de esponjas que foram estudadas no arquipélago revelaram-se novos registros para o local, mostrando a escassez de informação básica sobre esse grupo. A utilização de iluminação artificial realça as cores e a presença das esponjas e dos corais sobre o paredão. Percebe-se também uma clara diferença na cobertura das espécies com relação à enseada. Outro local extremamente interessante no arquipélago é o Cabeço Oeste. Apenas em dias com condições ideais de mar, com correntes marinhas mais lentas, é possível mergulhar neste local. Após localizá-lo da superfície, é preciso marcar o ponto exato com uma boia e um cabo amarrado ao cabeço. Os primeiros mergulhos neste local revelaram a presença de espécies raras, como esta espécie de esponja que foi descoberta em São Pedro e São Paulo e ocorre também na Ilha da Trindade, a 1.160 quilômetros da costa do Espírito Santo. O topo do cabeço fica a 9 metros de profundidade e desce formando um platô a cerca de 30 metros antes de formar uma escarpa vertical até grandes profundidades. Este local parece ser a área de maior diversidade de espécies do arquipélago, apesar de ainda ser pouco explorado pelos pesquisadores, devido ao maior grau de dificuldade logística para acessá-lo.
Um peixe ciliaris branco chama a atenção dos mergulhadores. Extremamente raro, mesmo em São Pedro e São Paulo, este peixe tem um comportamento arisco e evita a aproximação dos mergulhadores. O ciliaris azul é outra variação morfológica da mesma espécie, porém é mais comum que o branco. Frequentadoras comuns das proximidades do arquipélago raias manta nadam sobre o cabeço, chamando a atenção pelo tamanho e pela leveza como se deslocam. Mas nada se compara ao maior peixe do mundo, que frequentemente é observado em São Pedro e São Paulo. O tubarão-baleia é um gigante que pode chegar a 18 metros de comprimento. Esta espécie alimenta-se de plâncton, pequenos animais e plantas que vivem ao sabor das correntes marinhas. Este tubarão surpreendeu a equipe de pesquisadores no momento em que se preparava para retornar a Fernando de Noronha. Apesar dos cerca de 8 metros de comprimento, esta fêmea de comportamento inofensivo parecia gostar da presença humana, permanecendo por mais de 1 hora em companhia dos mergulhadores. A utilização em salas de aula de imagens como estas, demonstrando uma interação harmoniosa entre homem e tubarão, tem se mostrado uma ferramenta eficiente para reverter a ideia de animal agressivo atribuída aos tubarões. São Pedro e São Paulo é um celeiro de espécies raras e um local com forte potencial para a produção de conhecimento científico de interesse internacional. Além disso, a qualidade da água propicia a produção de registros fotográficos e audiovisuais com alta qualidade, que podem ser utilizados em iniciativas de educação básica, formação acadêmica e preservação ambiental. Com este vídeo, espera-se contribuir para tais iniciativas e ampliar o conhecimento sobre a biodiversidade do arquipélago de São Pedro e São Paulo, uma fronteira oceânica estratégica para o Brasil.